Fala pessoal, beleza? A ideia é que a gente trabalhar um pouco a parte de desenvolvimento, então deixar o nosso código mais seguro, né? Então vou demonstrar aqui algumas ferramentas que a gente pode usar para analisar esse código. O motivo, né, a situação atual que a gente tem aí, o aumento do número de ataques cibernéticos, desenvolvimento acelerando as entregas aí devido às metodologias ágeis, né? Transformação digital, muita gente querendo migrar da área manual para a área digital, criando aplicativos, sites, e também o compliance com a LGPD, né? Então fortalece aí os requisitos de um sistema, de um ambiente mais seguro. Os problemas que a gente tem com isso aí, atualmente a gente deixa para pensar em segurança no final do processo, a gente acaba liberando código com vulnerabilidades básicas, desperdício de custo e tempo para aplicar as correções relacionadas à segurança. Então aqui acaba que no final do nosso processo, depois que a gente acaba entregando o nosso produto para o cliente, que ele acaba reportando alguma vulnerabilidade de segurança para nós. Então após a gente liberar um pacote, volta esse pacote para a gente aplicar uma correção, também passar por todo o processo novamente, que é o desenvolvimento, a etapa de teste, homologação e, enfim, liberar para a produção novamente. Então, desenvolvimento e operações a gente tem basicamente isso, o planejamento, o código, o build, teste, liberação de release, na parte de operações é release, deploy, operação e monitoramento dessa aplicação quando ela já está no ar. Então, a segurança, o DevSecOps, né, a gente engloba a segurança. Então, a gente tem o DevOps ali, que é só pensar na parte de desenvolvimento e a parte de operações. Então, a gente começa a pensar por um lado mais seguro, de certa forma, ali, aplicando em cada uma dessas etapas, tanto planejamento, quanto código, quanto build, algo que seja relacionado à segurança, para a gente pensar em como a gente consegue manter o nosso produto mais seguro para o final da entrega, né? Então, a gente tem aqui o que a gente tem nas etapas e qual metodologia que a gente pode aplicar para deixar nosso código mais seguro. Então, de acordo com a etapa aqui na parte de desenvolvimento, por exemplo, na etapa de planejamento, a gente consegue usar uma modelagem de ameaça, né? Na parte de código, a gente consegue utilizar ferramentas que fazem uma análise desse código para ver se esse código está seguro, se ele pode ter alguma vulnerabilidade. O Code Review também é bem importante, um olhar mais crítico para a parte de segurança. A parte de build, que é onde a gente consegue integrar alguma ferramenta contínua ali, né? No próprio pipeline de uma ferramenta de integração contínua, a gente rodar alguma ferramenta que faça esse escaneamento de vulnerabilidade no código. E também a parte de pentest, né? Que seria um teste mais manual ali, com o profissional voltado para tentar invadir essa nossa aplicação. Então aqui a gente vai abordar somente essa parte de desenvolvimento. Talvez posteriormente a gente já pense mais num cenário de operações ali, né, que já era a parte de release, deploy, detecção de ameaça, detecção de intrusão, resposta a incidente, mas por enquanto vai ser somente a parte de desenvolvimento. Então aqui a gente tem algumas ferramentas que podem nos beneficiar, né, que é a ferramenta SAST, DAST, IAST e SCA. Então a primeira aqui é uma ferramenta de análise estática, a outra é análise dinâmica, IAST é uma ferramenta interativa e o SCA é uma análise dos componentes que fazem parte dessa nossa aplicação. Então começando com o SAST. O SAST ela é uma ferramenta que faz uma análise estática do nosso código, então a aplicação não vai estar rodando, eu só vou ter, por exemplo, fazer um pull do meu código do GitHub, vou analisar esse código. Então é uma ferramenta que ela precisa ter acesso ao código-fonte, né? Ela precisa saber onde está o código-fonte para poder avaliar esse código. Ela é uma ferramenta de execução mais rápida e também é interessante que a gente consegue aplicar plugins de IDEs para a gente, durante a etapa de desenvolvimento, enquanto o desenvolvedor está escrevendo o código, essa ferramenta já consegue fazer uma análise desse código e dizer, durante a etapa que o desenvolvedor está escrevendo o código, já tem um feedback se aquele código pode ser vulnerável ou não a algum tipo de ataque. Então, exemplos de ferramenta SAST, a gente tem
Security Code Scan, que ele faz uma análise em código C#. Tem o Node.js Scan, que ele faz análise de código em JavaScript, Node. O Bandit, que faz análise em Python. E o OroSec, que é uma ferramenta bem interessante, porque ela consegue usar outras ferramentas por baixo dos panos ali para fazer análise em diversas outras linguagens. Então ela pega essas várias ferramentas e gera somente um output ali, um arquivo em formato JSON, com os dados normalizados que a gente consegue aplicar numa ferramenta de análise, de monitoramento, tipo um Sonar Cube, que a gente consegue importar e visualizar de uma forma mais de negócio os dados, as vulnerabilidades. A ferramenta Dast é uma análise dinâmica, ela não possui um conhecimento do código, justamente por isso ela recebe normalmente apenas uma URL, né? E ela tem uma execução mais lenta. Por que é uma execução mais lenta? Porque a partir daquela URL, essa ferramenta vai tentar procurar links na página que ela baixou a partir daquela URL, procurar por formulários e analisar tanto a requisição quanto a resposta dessa requisição para procurar por brechas de segurança. Por exemplo, em um formulário de login tem 2 parâmetros, que é o nome de usuário e a senha. Essa ferramenta ela vai pegar esses parâmetros e vai tentar alterar eles de forma que consiga fazer uma injeção tanto de SQL injection ou command injection e também para alguns formulários que aceitam dados para ver se eles não acabam refletindo em um XSS, que é uma injeção de script, né? Por isso que ela é uma execução bem mais lenta do que as outras ferramentas. Então aqui a gente tem como exemplo o famoso AspZap aí, que é uma ferramenta open source, o Nessus, que é uma ferramenta para uso mais comercial, e o OpenVAS também, que é uma ferramenta disponível para a comunidade. Então, seguindo em frente, a gente tem uma ferramenta de IAST, que é Interactive Analysis Security Testing, então ela faz uma análise interativa. Um agente é instalado no servidor, ela combina os testes de SAST e de DAST e faz um monitoramento das requisições e dos binários da aplicação. Então, o que acontece? Quando a gente sobe um servidor, quando a gente roda uma aplicação, esse agente ele vai ficar monitorando tanto os arquivos que essa aplicação está utilizando, quanto o tráfego de rede que está acontecendo ali. Então, quando essa aplicação recebe uma requisição, essa ferramenta, esse agente, ele vai ver o que foi enviado nessa requisição e fazer um trace ali de todo o fluxo, né, que essa requisição passou, por quais arquivos ela passou, e ver se algum ponto, algum parâmetro que foi utilizado pode ter como consequência uma vulnerabilidade, tanto um command injection, um XSS, um SQL injection. A princípio é isso. Então, como exemplo, tem a ferramenta Contrast Security, que é uma ferramenta que tem a versão para a comunidade, né? Claro, tem outras ferramentas, mas o que eu vou mostrar posteriormente é essa ferramenta que é bem interessante, a gente consegue utilizar para teste sem custo nenhum. Até uma aplicação. Se eu quiser mais de uma aplicação, a gente precisa ter uma versão comercial, uma versão enterprise. Então a gente tem também um outro tipo de ferramenta que é SCA, Security Composite Analysis. O que é essa ferramenta SCA? Ela faz uma análise dos arquivos de dependências. Por exemplo, para quem trabalha com Node, a gente tem o NPM, o package.json. Para quem trabalha com Visual Studio, com C# ali, com .NET, é o package.json ou o CS Project, dependendo da versão do .NET que a gente está utilizando. Então esse tipo de ferramenta ela vai analisar as dependências desse projeto, o que compõe esse projeto, e procurar numa base de dados, que é essa etapa ali, verificação de falhas já encontradas e reportadas. Ela vai pegar a versão que a gente está usando, o nome do pacote que a gente está usando, essa dependência, e vai procurar num banco de dados de vulnerabilidades já reportadas. E vai te trazer um feedback dizendo, essa biblioteca que a gente está utilizando, ela tem uma falha de segurança.
Então é melhor tu atualizar, e algumas ferramentas elas trazem uma sugestão de uma versão posterior que a gente pode utilizar. Então essa é a ferramenta de análise de composição, né? Segurança nas nossas dependências do projeto. Então aqui dois exemplos básicos que a maioria do pessoal conhece aí, é o NPM Audit e o Yarn Audit. As duas fazem avaliação ali do package.json para ver se os pacotes que a gente está utilizando na nossa aplicação tem alguma vulnerabilidade. Então, pessoal, obrigado pelo tempo. Nos próximos vídeos eu vou trazer um exemplo de cada uma dessas ferramentas aí. Para quem gostou do vídeo, deixe seu like. Se tiver sugestões, eu agradeço. Então, até mais. Valeu!